Pessoal, a esquerda é inacreditável. Veja só, o ato de desespero da esquerda está tão grande que não tem o que acusar o Nicolas Ferreira, agora estão vinculando ele ao PCC. Peraí, é inacreditável. Vocês viram lá naquela questão do Pix? O Haddad disse que o Nicolas Ferreira tinha recebido a ajuda dos Estados Unidos para impulsionar o vídeo ao qual ele combateu o Pix, que nós sabíamos claramente que ia ser taxado. Eles vêm com essa conversa que ia apenas monitorar, conversa fiada. Se aquilo tivesse sido aprovado, se não fosse, eu digo assim, Deus, e primeiro aquele vídeo do Nicolas Ferreira ter espalhado para o Brasil inteiro, todo o Brasil entendeu claramente que o PT, a esquerda, o Haddad, Receita Federal, iam taxar o Pix. Pessoas que monitoravam ali mais de 5 mil, não ganha 5, mas mexe ali com mais de 5, pronto, já ia entrar na lupa do governo, mas ao mesmo tempo ia prejudicar muita gente, muito feirante, muito motorista de Uber, muita gente ia ser prejudicada. Então eu entendo que foi um grande livramento que o Brasil teve com aquele vídeo do Nicolas Ferreira, ou seja, para desespero da esquerda. Eles não conseguiram segurar, sustentar a narrativa. E um simples garoto de 29 anos fez uma estrutura do governo todinha recuar. Já pensou? Uma pessoa com um vídeo, um jovem com um vídeo, fundo preto, de chinela havaiana, aquela coisa toda, fez toda a estrutura do governo federal recuar para a vergonha deles. Graças a Deus, por bem do povo brasileiro. Aí estourou essa questão do roubo dos aposentados, o petrolão, o mensalão e agora o aposentão. A primeira coisa que o governo federal fez, o culpado foi Bolsonaro, foi nós que desmontamos essa roubalheira. Vê, agora em 2025, vê como é a narrativa da esquerda. Quer dizer que passou então 22, 23, 24, e em 25 eles decidiram escancarar o roubo de Bolsonaro. E que conversa fiada. Mas a narrativa deles foi que começou o roubo em 2019. E eles foram os heróis dos aposentados, porque eles desmontaram a quadrilha que estava roubando no governo de Bolsonaro. E aí o Nicolas Ferreira decide fazer outro vídeo. E que bombou também, mostrando ali o roubo dos aposentados, tudo. Sindicatos, nunca vi sindicato de direita. Sindicato é tudo da esquerda. Os sindicatos é que estavam fazendo esses descontos. E o Frei Chico, que é irmão do Lula, ele também é responsável por um desses sindicatos que desviou milhões. E agora que a esquerda não quer trazer, já estão articulando para não trazer ele. E é claro, eu acredito que vão trazer. Mas foi outro vídeo que bombou. E nós temos visto que o Nicolas Ferreira ele tem ganhado um protagonismo, porque, na minha opinião, de todos os deputados e senadores aqui do Brasil, o mais influente é Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira coloca todos os outros no bolso. Minha opinião pessoal. Nicolas Ferreira é o mais influente. É o mais popular. Aonde Nicolas Ferreira chega, as pessoas querem tirar foto e ele movimenta multidões. Ele movimenta. A gente não pode subestimar aquele garotinho, não. Ele ganhou o coração das pessoas, o carisma dele. Eu nunca vi nenhum deputado, nenhum senador fazer isso que ele faz. Ter essa popularidade, ter esse carisma. Porque o Nicolas Ferreira é um cara verdadeiro. É um cara simples, é verdadeiro, é honesto. Você não vê o nome de Nicolas Ferreira vinculado a nada. Corrupção, rachadinha, essa conversa toda. Não existe isso. Como não tem nada com que o acusar, então a esquerda inventa. É assim. A imprensa, juntamente com a esquerda, a nojeira, a podridão que é a esquerda, eles inventam. E agora, e aí eu vou soltar um trechinho do vídeo do Nicolas Ferreira, a esquerda decidiu vincular ele ao PCC como se ele fosse brincadeira, como se ele fosse um elemento. Vão pedir a prisão, já pediram a prisão do Nicolas Ferreira. Veja só, que povo podre, nojento. Atitudes, não vou dizer o povo nojento, mas atitudes nojentas. Sabe, quando você não consegue ganhar na argumentação de uma pessoa, fica calado. Eu penso dessa forma. Se eu for conversar com você, se nós for bater um debate, alguma coisa assim, se eu não tiver argumento para argumentar com você, é melhor eu me calar do que eu inventar uma mentira. Então, como procuraram alguma brecha em Nicolas Ferreira e não acharam nada, disseram, então não é o jeito de nós inventar alguma coisa. Para quê? Para derrubar a popularidade dele,
para fazer ele chegar nas próximas eleições enfraquecido, para fazer as pessoas do Brasil olhar para Nicolas Ferreira como se ele fosse um mau elemento, como se ele fosse apenas uma capa, que por trás existe uma podridão, um homem podre. É assim, infelizmente a esquerda ela age assim. Eu acredito que isso é notório, eu digo acredito, mas todo o Brasil sabe disso, que o presidente da República, que ele tem uma cobertura muito grande, mesmo de corrupção, mas todo mundo passa pano por cima e diz que ele é a alma mais inocente do mundo. O Supremo Tribunal Federal deu os direitos políticos para ele, tirou ele da cadeia e aquela coisa toda, e a imprensa diz que o Lula, né, eu estava ouvindo uma jornalista dizer que era fake news, dizer que o Lula é um descondenado. Vê o nível da esquerdalhada do jornalismo, da imprensa, que diz que é um povo imparcial. Eduardo Bolsonaro disse, não, é porque nós temos que combater as fake news e o Lula é um descondenado. E aí a jornalista disse, não, mas a gente não fala fake news aqui. E ele disse, e dizer que Lula foi um descondenado é uma fake news, por acaso? Claro que não. Mas, infelizmente, é a imprensa que nós temos. Mas olha esse vídeo, preste atenção. Só um pedacinho para nós ter uma noção aqui. Era só o que me faltava. Já que eu não tô em nenhuma lista de corrupção, não faço rachadinha e nem roubo velhinho da INSS, eles precisam inventar. E como inventam? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Os caras estão apelando demais, bicho. Pelo amor de Deus, eu sei que o país tá uma porcaria, você precisa direcionar as pessoas pra outra coisa, fazer uma cortina de fumaça, mas isso aqui, cara, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que deu essa ideia? Foi a Janja. Não somente isso, né? Tem um petista agora que tá pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news, o crime organizado. A primeira pergunta é que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Tá dizendo o quê? Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes? Isso sim é fake news do governo. Pois é, pessoal, eu acredito que o Nicolas Ferreira, ele futuramente, ele tem uma carreira brilhante, Senado, governo, como deputado, e eu acredito que ele pode chegar no porte de presidente. Eu acredito que ele vai pegar esse legado de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem uma popularidade, e eu acredito que nem os filhos dele vão herdar isso dele. Quem vai herdar é o Nicolas Ferreira. É a minha percepção, né? Flávio Bolsonaro não tem a popularidade que o Nicolas Ferreira tem. O Eduardo Bolsonaro, por mais que ele esteja nos Estados Unidos, trabalhando contra o cabeção aqui, o Moraes, mas nem o Eduardo Bolsonaro tem a popularidade que o Nicolas Ferreira tem. Esse garoto é fenomenal. E eu acredito que se fosse para escolher hoje, da direita, quem tem mais capacidade, tem um governador, mas se fosse para escolher hoje, se ele tivesse a condição de disputar, com certeza eu não tinha dúvida de olhar para o Nicolas Ferreira. É algo meu, é pessoal. Nicolas Ferreira é um bom nome para disputar, limpo, honesto, jovem, inteligente, sabe? E que quer o bem do povo e do Brasil. Mas a esquerda não vai deixar fácil. Pode ter certeza, o Supremo Tribunal Federal vai jogar pesado contra ele. Infelizmente nós temos uma corte aqui que dizem que é da justiça, mas eu não sei que justiça é essa que só pende para um lado e fecha os olhos para o outro, né? Essa é a triste realidade. Pessoal, era só esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.